A graça e a paz, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, as nossas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à tua terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse na verdade o Senhor: está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, à porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo se entornou azeite. Ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Meus queridos, o texto que o nosso irmão Bruno trouxe justamente a base da minha homilia de hoje à noite, né? E texto esse que eu já li e reli com vocês, nós já trouxemos outras mensagens, mas eu queria trazer uma mensagem, né, à luz da Escritura, aquilo que a gente pode ter como aprendizagem, como momento de reflexão e de prática sobretudo, né? De forma bem sucinta, o contexto trata-se de Jacó, que era de fato um dos filhos de Isaque, né? Que não deveria receber a primogenitura, entretanto, ele alcançou pelo ato da graça, como a própria vida do crente é um ato da graça, né? E vemos aqui o Jacó fugindo do seu irmão Esaú, e a gente vê o crente realmente também cercado de problemas, de dificuldades, de embates, e esse texto ele nos faz pensar justamente o quanto é necessário os embates na vida do crente, né? Por isso que eu uso mesmo de forma metafórica a palavra pedra entre aspas, para mostrar que as pedras não são lugares muitas vezes cômodas, não são lugares muitas vezes fofas, agradáveis, mas elas fundamentam a nossa vida. E eu queria ver com vocês algumas coisas relevantes para a nossa vida, né? E tomar como norte essa frase: Deus usa as pedras como base para os desafios da nossa caminhada. Vamos lá? Deus usa as pedras como base nos desafios da nossa caminhada. Se nós de fato queremos ter uma caminhada próspera, uma caminhada fundamentada, com solidez, é necessário as pedras. E essas pedras, como eu digo, de forma metafórica, que elas nos incomodam. Aqui foram pedras literalmente falando, mas se tem uma figura também que deveria ser evidenciada por nós nessa noite. Amém? E aqui a primeira verdade que a gente tem que ver é que a base é fundamental. A base é fundamental para qualquer coisa, né? Se você atentar ao verso 20, o capítulo 28, o verso
10 e 11, vai nos dizer, olha, partiu Jacó de Berseba, seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar ali, passou a noite, pois o sol era posto. Tomou uma das pedras do lugar, diga comigo, uma das pedras do lugar, fê-lo seu travesseiro, se deitou ali mesmo e dormiu. E sonhou, e eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. O que eu quero ver com vocês, meus queridos, é que Jacó, ele, ao chegar naquele ambiente, né, já escuro, só, solitário, talvez desanimado, sem perspectiva, ia para a casa do seu tio, sem ter realmente nada certo, e ali ele se deitou, ele pegou de uma pedra e fez daquela pedra o seu travesseiro. E eu lembro que outrora eu já trabalhei sobre a questão de Jacó sonhar, né, numa pedra, e sonhar numa pedra não é fácil, porque antes de você sonhar, você tem que dormir. E geralmente para se dormir, precisa ter um ambiente muito seguro, um ambiente aconchegante. E aqui é o contrário, vê Jacó descansando, né? E fazendo daquela pedra, daquele incômodo, um lugar de descanso e também de sonho. E é isso que eu queria retomar, essa perspectiva, que quantas as vezes a gente está nos meios dos incômodos, nos meios das pedras, e a gente nem sonha. Por que a gente não consegue sonhar? Porque primeiramente a gente não consegue o quê? Sentar, deitar, descansar, dormir, para no último estágio, o quê? Sonhar. E aí vamos pensar, será se no mundo de tanta inquietude como o nosso, nós estamos deitando no meio das pedras, e fazendo das pedras um travesseiro, para dizer, olha, Senhor, eu não posso mais nada, eu estou aqui, ó, nas tuas mãos, eu quero o quê? Descansar, essa dívida desse casamento, esse filho, esse problema, essa luta. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar inerte. É isso que Deus me fez falar lá no texto seguinte, que a gente vai ver mais abaixo nos versos seguintes, que há uma ação do homem sim, mas sobretudo há uma ação exclusiva, soberana de Deus. Eu e você muitas das vezes estamos sendo encurralados a achar que nós temos algum domínio, e nós não temos domínio de nada. A vida do ser humano por si só, ele não tem domínio de nada. Eu estava pensando, vamos supor, um cara como o Gugu que morreu alguns meses atrás. O que é que tinha Gugu de subir naquele porão? O que é que tinha Gugu de pisar num ambiente daquele? De ter uma quina de uma, como é que diz? De uma mesa lá embaixo e levar e conduzir ele à morte. Aí eu fico pensando o quanto o ser humano, o homem com seguro, morreu no maior, como é que diz, país de médico, de toda a medicina que poderia. Não, se ele estiver em tal canto, ele diz assim, eu quero dizer uma coisa a vocês, nós só morremos, nós só fazemos isso ou aquilo, se Deus designar. Agora, isso não quer dizer que eu e você não tem responsabilidade de quê? De pegar a pedra e deitar, de pegar a pedra e fazer o travesseiro, pegar a pedra e descansar, dormir, sonhar, mas depois de sonhar, se levantar e lutar. Eu quero dizer aqui a você que Deus não precisa de mim e de você, mas dentro do projeto de Deus, Ele, para responsabilizar a mim, Ele quer usar eu e você, não que Ele precise, entenda isso, Ele não precisa, mas Ele quer usar, amém? E aí o texto nos faz pensar justamente que a base é fundamental. E lembre-se de uma coisa, que a base foi feita a partir de uma pedra. De uma coisa que de fato é sólida. Mas como eu disse, é sólida, é bom para quem vai construir. Mas quem vai o quê? Descansar e dormir, e muito mais sonhar, não é algo muito vantajoso. Amém? Mas é necessário, porque essas pedras, esses incômodos, nos forja. Você sabia disso? Eu fico pensando, eu já disse isso a vocês, mas fico pensando nessa geração de hoje. Por que tem tantas pessoas deprimidas?
Porque tem muitas pessoas levadas ao suicídio, porque eles não querem passar por aperto, eles não querem enfrentar a vida, eles querem com qualquer coisinha, eles querem, não, eu não aguento mais. A vida por si só é um atrito, é uma luta, é um embate. Vocês estão entendendo? Se quando você vai estudar biologicamente a vida, quando você vai estudar de forma assim, não numa perspectiva humana mesmo, a gente teria tudo para não viver. Vocês sabiam disso? Eu e você é um milagre ambulante. Nós deveríamos morrer de todas as qualidades. Você está observando um vírusinho ali, bem pequenininho. Se fosse um vírus só, eu vou mostrar a você, só um vírus. Aí dá uma pandemia, morre gente em 2 milésimos de segundo. Isso eu quero dizer que, por mais que você ache que você tem controle, eu não tenho controle de nada, nem você. E o que Deus nos faz aqui, aí eu vou ser bem incisivo, vou ser bem prolixo. Lembra de uma coisa, pega essa pedra que te incomoda, que te dá depressão, que te dá angústia, que te dá ansiedade, faz com ela o quê? Faz dela a tua base, o teu travesseiro, e deita sobre ela, descansa sobre ela, e sonha sobre ela. É o desafio meu e seu. Amém? Mas lembre-se de uma coisa, que essa pedra ele tomou como base, é isso que a gente vai ver lá na frente. E é fundamental nós termos base, porque o próprio texto lá de Mateus 7, 24, ele nos remete acerca disso, que ele diz 7, 24, diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Cai as chuvas, transbordam os rios, sopram os ventos, deram contra um ímpeto contra aquela casa, pois ela não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Não seja um crente superficial, não seja um crente de montar a sua vida em isopor, mas montar numa rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. A rocha literalmente aqui não é Cristo, mas ao longo da Bíblia, a figura primordial de Cristo é pedra de esquina. E aqui o texto de Mateus reitera o que de Gênesis diz, que Jacó sonhou, mas sonhou com solidez, sonhou e descansou, baseou sua vida, os seus embates em meio a uma pedra. E ali, ele cresceu, mas só cresceu porque ele tinha base. E lembre-se de uma coisa, você só cresce, eu só cresço, nós só crescemos se de fato nós tivermos Cristo como base. Amém? Cristo é nossa base financeira, conjugal, eclesiástica, de todas as formas, Cristo é o fundamento. E aí o texto de Mateus diz bem claro, que aquele que tem Cristo como base, vem o quê? Os vendavais. Não diz quem tem a pedra, quem tem base, não tem atrito, não tem enfrentamento, não. Tem os ventos, tem as chuvas, e bate o vento como ímpeto, mas ele não cai, porque tem o quê? Tem base. Aí tem Cristo, não, eu tenho a pedra, pronto, eu tenho Cristo, eu não vou ter dificuldade, eu não vou ter luta, eu não vou ter ansiedade, eu não vou ter dívida, não, você vai ter. Mas você vai ter o quê? Base para enfrentar todos esses dilemas, todos esses desafios em sua vida. Amém, amados? E aí o texto prossegue nos ensinando que de fato ele tomou uma das pedras do lugar e fez-lo um travesseiro, dormiu e sonhou. Diga comigo, uma das pedras fez um travesseiro, a sequência, tomou a pedra, fez um travesseiro, fez o quê? Dormiu e sonhou. Diga, pedra, dormir e sonhar. Pega a pedra, pega essa luta, descanse, deite, sonhe e deixe que Deus é capaz de fazer o que eu não posso fazer, o que tu não podes fazer. Amém, amados?
Eu queria também ver com vocês, por favor, o texto. O verso 13 diz assim, olha: perto dele estava o Senhor. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. Primeira verdade aqui: perto dele estava o Senhor. E aí eu queria saber, será que nós temos a convicção de que Deus está perto de nós? Será que nós temos a convicção de que Deus nos chamou para algo, e se Ele nos chamou, Ele não nos deixou só? Deus chamou Jacó, e Jacó num ato de misericórdia, porque Jacó, como eu disse no início, Jacó por natureza era usurpador, era um enrolão dos enrolões. Aí lá na frente Deus transforma Jacó, diz: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel. Mas aqui ele ainda era o Jacó. E aí ele diz o que? Deus estava perto dele. E uma coisa que eu queria evidenciar aqui com vocês, onde ele diz assim: a terra que agora estás deitado, diga comigo, a terra que estás, darei a ti e à tua descendência. Deus fez uma promessa a Jacó deitado. E o que me fez pensar, tem ocasião que a gente pensa, a gente é movido hoje pela aquele termo meritocracia, né? Os méritos do homem. Olha, você consegue. Eu entendo que a gente faz uma coisa, a gente tem uma parcela de responsabilidade. Deus deu ao homem parcela, mas não é o meu, o teu mérito. Não, pastor, porque eu estudei e eu passei, porque não. Você tem gente que estuda 1000 vezes mais do que você, não passa. Teria gente muito mais capaz, Samuel, de ser pastor da congregação de Sumé, do que eu, com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida, não falo, mas eu não estou aqui, você não está onde estiver, a não ser a graça de Deus te conduziu você ali. E é aquilo que Jacó está nos ensinando nessa passagem aqui, olha. Ele descansou, e quando ele deitou, Deus deu uma promessa a ele. E aí eu quero abrir uma parêntese. Sabe quando é que Deus vai cumprir, vai prometer algo a mim e a você? E vai fazer? Quando eu fizer o quê? Eu pegar da pedra, sentar, deitar, dormir e sonhar. Ah, pastor, já tem muito crente preguiçoso, e agora é que vai ter, porque está dizendo que simplesmente Jacó estava dormindo, e ao dormir, né, porque, deixa bem claro, ó, deitado, a terra em que estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. E aí onde é que a gente pode fundamentar isso? Que Deus, o que Deus nos dá, não é porque nós temos pulso para conquistar, mesmo Ele nos dando força, mas eu lembrei do Salmo 127, vamos abrir rapidinho por favor, o Salmo 127, para nós pensarmos que de fato Jacó recebeu não porque tinha mérito, mas estava deitado, estava inerte, talvez estava cansado, desanimado. E o Salmo 127, ele nos retrata isso, meus queridos, onde ele diz assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está observando que aqui, olha, se o Senhor não edificar a casa, quem é que edifica? É o Senhor, mas quem trabalha é os homens. Quem é que guarda é o Senhor, mas quem é que vigia é a sentinela. A gente vê a ação, na verdade, do homem, mas a gente vê a ação soberana de Deus, dizendo: sou eu que faço. E aí, você vê o que é que diz aqui o verso 2, acompanhe comigo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Mas, olha uma coisa linda aqui, mas, né, ou entretanto, né, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele está inerte, parado, mas a Bíblia diz, alguém corre de um lado para outro, igual uma roçadeira. Porém, lembre-se de uma coisa: aos que o amam, Ele dá o quanto, enquanto dorme.
O que eu quero dizer aqui a você: descanse. O que eu tenho, que Deus assinou para mim, ninguém vai tirar. O que Deus designou para você, descanse, venha dormir, venha descansar, venha sonhar, porque Deus diz: eu dou enquanto vocês dormem. Nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. Nós estamos descansando, Ele está agindo. Ah, pastor, quer dizer que eu não acho nada? Aquilo que eu ajo, que eu penso que eu ajo, já é o agir de Deus. Mas nunca esqueça que tudo é dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí Jacó nos faz pensar que de fato é um fruto da misericórdia, da bondade, da graça divina em nossas vidas. Aí não se gabe, meu querido, do ministério, do emprego que tu tens, do carro que você tem, da casa, não é seu, você simplesmente é um mordomo, é emprestado. Amém? E se é um empréstimo, por isso que você está aqui só de passagem. E lembre-se, se você tem algo que é de Deus, Deus lhe deu para você administrar, não para se vangloriar. Porque quantas vezes eu tenho visto muitas pessoas caindo, porque está se vangloriando. Se vangloriando, né? Por ter um doutorado. Se vangloriando porque tem um carro, porque tem... Baixa a bola. Baixa a bola, que eu nunca vi os prepotentes chegar ao lugar, a não ser a queda. Mas os humildes, enquanto eles descem, Deus o exalta. Amém? Reconheça isso. Jacó era um homem realmente falho, mas era um homem que entendia que ele por si só não tinha mérito de absolutamente nada. Por isso que Deus, quando dá a ele, dá o milagre, a provisão, a ação, o sonho, a promessa. Ele estava deitado, inerte. Fez o que? Nada. Comprou alguma coisa? Nada. Porque Deus, Ele tem o controle de absolutamente tudo. Por isso que Ele diz lá em Apocalipse, capítulo, nas primeiras cartas de Apocalipse, Ele deixa bem claro que Ele tem a chave da morte, do inferno. Ele tem o controle absoluto de tudo. Amém, amados? Aí lembre-se comigo, a base é fundamental para qualquer coisa. Segunda verdade, com a mesma base que ergueu um altar ao Senhor, ele pegou da pedra, ele fez o que? Um altar. Olha a evolução. Ele pegou uma pedra, da pedra ele já fez um altar, uma coluna. Acompanhe comigo, por favor, o verso número 18. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra. Diga comigo, a pedra. Diga, aquela pedra. A pedra que ele sonhou. A pedra que ele fez o quê? Descansou. Ele não pegou qualquer pedra, mas ele pegou aquela pedra que ele tinha como travesseiro. Aquele incômodo, aquela luta, aquele dilema. Ele tomou a pedra, que havia posto por travesseiro, erguiu uma coluna cujo topo entornou azeite. E aí eu queria fazer usar duas figuras aqui. Diga, pedra e azeite, para construir um altar. A pedra é símbolo de Cristo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. E a pedra é aquela coisa rústica, é aquela coisa sólida, Já contrário do azeite, que é uma coisa mais suave, é um bálsamo. Eu quero dizer que Deus não só tem pedra para a gente, não. Ele tem um bálsamo. Ele não só tem deserto, Ele tem um oásis. Amém? E aí o texto deixa bem claro que para se construir coisa tem que ter pedra, tem que ter Cristo, tem que ter fundamento. Mas não é uma coisa seca, não é uma coisa desprovida como é que diz? De vida, mas precisa também do óleo, que é o símbolo do Espírito. Tem crente que acha que só é de pedra. Não, eu e você precisa de pedra, precisa de solidez, sim, mas precisa do Espírito Santo também. Ele pegou aquela pedra que de fato era aquela base, era aquele sonho, era aquele projeto, e ele trouxe: eu vou erguer o quê? Vou montar aqui um altar, uma coluna, mas nessa coluna tem que ter pedra sim, mas não pode faltar o quê? O azeite.
E muitos crentes pensam só em pedra. A pedra fundamental não se pode faltar a pedra. Mas nunca esqueça, também jamais esqueça do azeite. Amém? O azeite que é símbolo da unção, o azeite que é símbolo do Espírito Santo, da consagração, da entrega. E é necessário, né, nós pensarmos que somos dependentes da direção do Espírito Santo. A igreja não pode esquecer disso. Quantos pastores, quando chegam num topo de conhecimentos, eles acham que não precisa mais do Espírito, não precisa mais orar para Deus trazer, não, eu já sei de tudo. Não, nós, onde quer que estejamos, nunca esqueça, somos necessários dizer: Espírito Santo, vem me guiar, Espírito Santo, vem me controlar, Espírito Santo, vem me iluminar. Porque assim a gente faz construção, de fato, com solidez, e que haveremos de galgar um lugar nas alturas. Amém, amados? Lembre-se que ele pegou a mesma pedra. Que pedra? A pedra do travesseiro, a pedra do descanso, a pedra do sonho, a pedra da promessa. Dormiu, sonhou, e ali Deus falou com ele: estou contigo, tem algo contigo, tem uma coisa para te entregar, vou fazer, porque sou o quê? Senhor. Você crê nisso? A palavra é essa. Pega essa pedra aí, descansa sobre ela e diz: Deus, tu estás no comando. O que eu pude fazer, eu já fiz. Agora é contigo, Senhor. E aí Deus há de fazer de acordo não com a sua vontade, mas com a vontade dEle. Só dEle, porque tudo é para Ele. Amém? Terceira verdade, meus queridos, é que a pedra foi a base para uma grande obra. Analise comigo o verso 22, para a gente fechar aqui e irmos para a aplicação. A pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu quero ficar com a primeira parte do verso. Diga: a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Diga comigo: pedra, coluna e casa. Não começou por casa, coluna e pedra, mas começou por pedra, coluna e casa. As coisas têm que ser crescente, as coisas têm que ser gradativas. Tem gente que: eu quero ser pastor. Eu nunca esqueço do irmão de Santa Luzia que chegava lá e dizia: vem da salvação, não vou não, mas Deus vai me usar para 3.000 pessoas. Interessante, tu não quer usar para ser usado para 3 pessoas, quer usar para 3.000. Eu não acredito que Deus faz as coisas na minha, na tua vida gradativa. Você entende isso? Começou com o quê? Com uma pedra. Aí tem crente que quer começar um negócio, né? Não, eu vou começar a abrir uma mega empresa. Não, começa com um barraquinho, começa com um cachorro quente, começa com uma pedra, começa com uma coisa que ninguém sonhou ainda. Está entendendo como é? Olha, a gente tem que sonhar, esse diferencial que eu e você deveria ter. Consegue enxergar na pedra um sonho. Dá para entender um negócio desse? Eu como? Você está dormindo no meio da benção. Conta-se uma história de um determinado homem nos Estados Unidos, que ele naquela febre pelo ouro americano, ele vendeu a propriedade, ele saiu desesperado atrás de ouro. E bateu parte do território americano, e depois voltou anos depois, para rever a antiga pedra, melhor dizendo, terra que era dele. Quando ele chega lá, estava cercado como é que diz? Com diversos obstáculos, e o exército estava lá. Disse: mas rapaz, eu queria ver aquela propriedade que já foi, mas não pode. Por quê? Porque aqui tem o exército está cercando aqui, porque ali se encontrou uma grande mina de ouro. Perto da casa, ele dormia no ouro, debaixo do ouro, mas vendeu para querer, como é que diz? Em busca do ouro fora. Quantas vezes nós estamos com essa pedra, que é esse incômodo, que a gente não crê que Deus é capaz da pedra nos fazer sonhar.
Eu sou gente fora de Sumé. Deus pode fazer o milagre aqui, como pode fazer ali, em qualquer lugar, porque Ele é Senhor. Amém, amados? E aí eu queria ver com vocês justamente essa percepção que Jacó teve e que Deus deu a Jacó a partir da pedra. Como eu disse, a partir do incômodo, a partir de algo que não era nem um pouco favorável a ele dormir, e muito menos o que? Sonhar. Mas só teve promessa porque teve sonho, mas só teve sonho porque teve o quê? Teve que dormir. Só dormiu porque sentou, deitou. Está entendendo a sequência? Está entendendo o desenrolar da coisa? Tem que ter todo esse processo para a gente chegar como ele chegou aqui. Pedra, diga pedra, coluna e casa. E fecho com o verso 22. E a casa que erigiu por coluna, e a pedra que erigiu por coluna, será casa de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus me dê a capacidade, a mim e a ti, a entender que é necessário das pedras se fazer coluna, e de coluna se fazer casa. Mas tudo parte daqueles que aprendem o quê? A descansar, a deitar, a sonhar e a ver o que Deus tem de projeto para mim e para ti. Amém? Ele vai usar o preguiçoso? Não, ele usa o valente. Mas o valente jamais acha por si só é capaz, sem Deus, de chegar a lugar algum. Encerro com essa aplicação. Seja Cristo o sustentáculo da nossa jornada. Os desafios, as pedras permitidas por Ele, motivos para sonhar em meio aos incômodos. Lembre-se da sequência: pedra, coluna e casa. Cristo, base de tudo. Vamos juntos? A aplicação? Amém? Seja Cristo o sustentáculo da nossa jornada. E os desafios, as pedras permitidas por Ele, motivo para sonhar em meio aos incômodos. Lembre-se da sequência: Cristo, base de tudo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.